Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é culto. É muito importante essa palavra assim e observar assim que os cristãos, seguidores do Papa, interferiram nos ensinos e muitos outros também, porque melhoraram os ensinos de Jesus. Então, esse querer melhorar os ensinos é bem arrogante esse procedimento, porque Jesus ensinou aquilo que precisava de ser ensinado. E é bem importante cada um ir observando quando os chamados cultos de seguidores vão caindo, vão se acabando, então eles mudam a forma. Então o espírito humano é que tem que estar bem presente com ele mesmo, de saber assim que culto é um procedimento de ter uma elevação dentro, da pessoa valorizar os ensinos que foram trazidos e procurar observar esses ensinos. Os seguidores do Papa colocaram Maria como se fosse a mãe primordial. Essa valorização que vem fazendo, então o espírito humano vem tendo um procedimento de não perceber. Acontece uma coisa bem importante. Quando a pessoa vai seguindo por um caminho e ela não vai observando as referências, então ela vai caindo junto com esse caminho falso que é apresentado. Então o culto é uma condição bem importante de uma elevação dentro, de aprendermos a valorizar os ensinos do Criador. Então aquela consideração que existe quando a pessoa caminha no caminho da luz, quando ela tem um anseio verdadeiro e ela tem uma solução para esse anseio. Isso é um culto. Então o valorizar, porque tem muitas referências assim. Quando a pessoa tem um anseio, dentro dela, ela vai tendo uma elevação. E é bem importante, porque essa elevação tem um estágio, tem um tempo, porque nós não temos a condição de mantermos numa condição de graça, de elevado, por muito tempo. Mas dentro de nós fica uma lembrança. Acontece uma coisa bem importante assim. No anseio, aquela lembrança vem e a pessoa sai da situação atual. Cada um é que tem que observar o procedimento que ele está tendo, para ter esse anseio, para ter dentro dele uma forma verdadeira, para que ele tenha a condição de sair da situação em que se encontra. E é bem importante também lembrarmos assim que tem a mãe primordial, também a denominada a rainha primordial, a rainha de todos os céus. A confusão que fazem e que fizeram com a Maria de Nazaré, colocando ela como se ela fosse uma pessoa elevada. Maria de Nazaré teve o merecimento de ser aquela que gerou o Filho de Deus. Por ela ter gerado o Filho de Deus, fica bem fácil assim, que tem a graduação. Ela não é a rainha do céu. Então essas diferenças, e também tem outras coisas assim, o caminho errado dos seres humanos, colocaram junto a Maria de Nazaré. Para Maria de Nazaré foi muito ruim, porque o destino dela foi colocado junto com o destino dos seres humanos. Esse procedimento também dificultou a vida dela. Então nós tínhamos que fazer uma referência assim, que o espírito humano ele tem uma capacidade. Com os olhos de matéria grosseira, ele vê as coisas de matéria grosseira. Com os olhos de matéria fina, ele vê a matéria fina. Com os olhos espirituais, ele vê as coisas espirituais, o mundo espiritual. A rainha primordial, ela está num nível muito elevado, muito mais alto do que o mundo espiritual. Então, os seres humanos, eles têm a capacidade de intuir a imagem dela. E também tem uma coisa bem importante assim,
num profundo anseio, quando o anseio é dirigido corretamente, quando as pessoas dirigem o anseio para Maria de Nazaré não tem a capacidade e nem a possibilidade de auxiliar os seres humanos. Então, o anseio verdadeiro, dirigido à Rainha do Céu, tem possibilidade de receber dela as irradiações. Então essa referência, sim, é bem importante cada um fazer a diferença, porque nós temos uma apatia, uma preguiça, e nós não fazemos observação das diferenças que existem. Nós não fazemos observação do jeito que nós pensamos, do jeito que nós verbalizamos. Nós não fazemos diferença de como nós nos encontrávamos quando nós saímos de uma situação. Nós vamos caminhando assim pela vida, nós não fazemos uma reflexão. Nós temos tempo para tudo, mas para a nossa vida interna nós não temos. Acontece uma coisa bem interessante, nós vamos caminhando em volta, mas quando vamos caminhando pelo mesmo caminho, é bem importante a pessoa ir observando assim, a trilha que existe no pasto, na estrada que não tem asfalto. Então as pessoas passam por aquela trilha, o que acontece? Vão socando aquela trilha. Então aquela trilha vai ficando pisada. Então na nossa vida interna, nós vamos fazendo assim, vamos caminhando dentro de nós, só que nós vamos descendo o nosso nível. Aquelas condições que nos apresenta de ter perspectivas melhores, nós não vemos, porque nós estamos descendo. Então a pessoa só percebe quando ela já está próxima ao precipício. Esse descer é bem grave assim, porque nós não caminhamos para frente, nós caminhamos em círculo, então nós vamos socando o caminho que nós caminhamos. E esse descer é verdadeiro. Então é da responsabilidade individual se cada um quiser tornar-se uma pessoa amadurecida, porque nós temos tempo para tudo. Então, para nos tornarmos amadurecidos, primeiro nós temos que ver o nível que nós estamos e o nível que nós cultivamos diariamente. A fala que nós falamos é sempre um degrau abaixo. E esse degrau é físico, é verdadeiro. Então, aquela referência assim da criança que descuidou no seu período de escola, ou aquele adulto, no período que fazem para ver o nível escolar, o nível de assimilação das informações que foram ministradas, ele tira uma referência baixa. Quer dizer que ele vai ficar com aquela referência baixa um período longo. E se ele descuida no período seguinte de avaliação, ele torna a tirar uma referência baixa. Então o que acontece? Tem possibilidade para aquele ano letivo daquela pessoa ele não concluir, ele não passar para o degrau seguinte. Para nós melhorarmos, nós temos que fazer esse trabalho de ver como nós somos e como nós estamos cultivando. O jeito que nós pensamos, o jeito que nós falamos, nós vamos cultuando o errado. Porque santo somente é Deus. Então, na nossa referência, assim, nós vamos colocando aquele outro como santo. Nós tínhamos que trabalhar assim dentro de nós, para melhorarmos. E é bem importante, porque se a pessoa descuida, e ela também muda as referências dela, muda os companheiros, os amigos, então ela fica bem propensa a descer mais ainda. E é bem grave assim. Agora a pessoa precisa de um auxílio para ela sair daquele nível. Como é que vai auxiliar? Porque nós sabemos assim que aquele que se encontra num nível acima, se ele desce para auxiliar o de baixo, ele está sujeito a descer. Fica bem fácil assim. Aquele que foi mandado embora daquela empresa, se os que trabalham naquela empresa começarem a fazer referência dele, todos esses que fazem referência desse, está sujeito a perder um emprego. Nós sabemos assim que se a pessoa estivesse investindo na empresa, investindo nele, usando o período do repouso para o repouso,
usando o período da recomposição orgânica, que é as férias, para melhorar um pouco, a pessoa não usa. Então o que acontece? Ela desce, vai descendo. Tem uma confusão assim, que a pessoa, por achar que agora tem um recurso financeiro, ela evoluiu. Nós vamos observando na nossa vida diária que aquele que conseguiu muito recurso financeiro e que não trabalhou dentro dele, ele passa a conviver com os funcionários. Agora os seus conhecidos são os funcionários. E normalmente que não tem assim muitos anos de nível escolar. E que agora também ele não é considerado muitas vezes. Usam termos pejorativos quando dirigem a ele. É assim que nós somos. Então cada um de nós é que tem que fazer o trabalho de cultuar o sagrado. E o sagrado está dentro de nós. É a maneira que nós entendemos as informações. E observando assim que tem diferença de nível. Fica fácil assim de observar no período de escola. A criança se encontra no 3º ano, o nível dela é diferente daquele que se encontra no 1º ano. É diferente do nível daquele que se encontra já no 7º ano. É físico. A primeira coisa que cada um tem que observar, o nível que ele está. É isso que nós precisamos. Qual é o nível que eu estou? Porque normalmente nós estamos caminhando em roda e essa roda vai ficando pisada e ela vai cedendo. Então nosso horizonte também vai descendo. Fica bem fácil assim de observar uma pessoa que subiu numa escada. Ela tem um nível de visão. Se encontra num degrau daquela escada, o nível de visão dela é diferente daquele que se encontra no nível térreo. A primeira coisa que nós precisamos de ver é o nível que eu me encontro. E para que eu possa, então, firmar nesse nível e sair desse nível. A diferença de compreensão existe. Então, melhorar a compreensão. Porque no caso daquelas crianças de nível escolar, fica bem fácil assim de saber que tem nível. Que a do 7º ano não é igual a do 3º, a do 3º não é igual a do 1º. E a do 1º não pode ir no ambiente do 3º nem no ambiente do 7º. Isso é físico. Então, na evolução, a pessoa tem que compreender que tem grau e que nós temos que desenvolver uma condição do nosso ouvido para ouvir o que as pessoas falam e para ouvir aquilo que estamos falando, para melhorarmos. Então, as referências todas que nos trouxeram, nós vamos aceitando, vamos caminhando. A referência que existe da matéria grosseira não é uma referência de evolução. Isso fica bem fácil assim. Por a pessoa ter agora muitas habilidades e por ela fazer muitas coisas externas, não quer dizer que ela é evoluída, como aquele ator que faz uma representação e que ele fica tão impregnado com aquela representação, com o idioma agora que ele está usando, a influência daquele idioma, que quem não o conhece pensa que ele é daquela região do idioma que ele está usando. Mas nós esquecemos que aquela representação, ele gastou muitos meses ficando só fazendo aquilo, muitas e muitas horas diariamente, para que ele ficasse impregnado com aquela condição, para ter aquela possibilidade de ter a representação, de fazer a representação, evoluirmos. Isso é bem importante assim. E observar as diferenças. As diferenças são verdadeiras, porque tem diferença nos alimentos. A pessoa vê diferença no alimento que está alimentando e muitos falam assim que naquele local ela não quer alimentar mais. Então muitas vezes ela vai num local distante. A diferença. Isso existe agora para nós. Como é que eu faço para me tornar melhor? Para que eu tenha a compreensão correta das informações que Jesus trouxe, que o Filho do Homem trouxe. Compreender direito e ver para que eu sirvo. Eu preciso de servir para alguma coisa na vida, porque para ganhar dinheiro é fácil. É só fazer como aquele ator, fazer a representação
conforme precisa. Aprender aqueles itens daquela empresa conforme precisa e dedicar. Então a pessoa vai ganhar muito recurso financeiro, mas aquele que fez a mesma coisa e que não usou o tempo para ele também, agora ele não é considerado. E ele toma muitos apelidos daqueles que agora são seus funcionários e ele tem que submeter, porque ele não tem como dispensar esse e contratar outros, porque ele já fez esse procedimento antes. Esse foi o melhor que apresentou até o momento. É o nosso futuro. É bem interessante, mas é o futuro de cada um. Então, qual é o procedimento agora para que eu mude esse grau? Para que eu compreenda direito as informações que nos são trazidas? Então, o livro Na Luz da Verdade é para essa finalidade, é de esclarecimento. E ele tem uma coisa muito boa mesmo, esse livro, que quando a pessoa estuda esse livro, dentro dela, ela percebe a rodinha que ela está tendo dentro dela. Então o que acontece? Tem possibilidade dela melhorar 1 centímetro. Se melhora 1 centímetro, melhora também a condição de ver melhor o horizonte, a sua perspectiva. O esforço é a vida toda, porque nós estamos recebendo o que os nossos pais nos transmitiram. Nossos pais receberam dos pais deles. Então assim vem há milênios e nós não fazemos um trabalho para ver diferente a vida, porque nós estamos satisfeitos, nós estamos acomodados. E é bem grave, porque quando a pessoa acomoda, ela julga que ela vai receber um auxílio. Não tem como auxiliar. É só observar assim a criança que não quer fazer a lição, que não quer frequentar aquele ambiente de ensino. Ele tumultua o ambiente de ensino e o ambiente de ensino pede para que ele não seja mais levado naquele local. Fala para os pais. Como ele tumultua lá dentro, então ele atrapalha todo o ambiente de ensino. Então a direção pede para os pais não levar mais esse no ambiente de ensino. Então nós somos assim, tumultuamos, mas é bem interessante porque nos relacionamentos nós vamos fazendo de acordo que o outro nos aceita. É assim que nós somos. Então nós vamos enrolando. Então o outro também nos enrola, porque nós enrolamos esse, então esse também dá para nós o conceito que ele quer. É assim é que nós vamos fazendo. Nós tínhamos que ter a dignidade de colocar os ensinos em primeiro lugar. Aquela mulher que está gestando, ela pede um filho bom. Então quer dizer assim, aquela que está gestando, mas quando ela foi gestada, a mãe dela fez o mesmo procedimento. Aquele que já se encontra na velhice, procura reparar aquilo que ele fez. Então dentro de nós tem um fiel. Se aquele que está na velhice, que está próximo de largar o corpo de matéria grosseira, procura reparar aquilo que ele fez, porque é de conhecimento de muitos, aqueles que não entorpecem, falam assim, preciso de reparar isso, preciso de reparar aquilo, preciso de ir lá para isso ou para aquilo. Então é bem importante assim a gente ir observando que nesse meio tempo de nossa vida, no período de adolescente até o período da velhice, nós descuidamos de nós. Não procuramos trabalhar dentro de nós para ver o sistema de culto, cultuar o sagrado, fazer a diferença do que é sagrado. Isso é bem importante assim, porque se a pessoa cultua o filho, cultua o amigo, cultua a si, então ele não está cultuando o sagrado. Cultuar o sagrado dá à pessoa um norte, um equilíbrio. Então a vida interna da pessoa passa a ter prioridade. A questão de ter prioridade fica bem fácil assim. A pessoa quando percebe já está com disfunção, já perdeu o controle das funções, já perdeu o controle do centro motor. Então não foi feito um trabalho de ir observando como estava caminhando e como precisa de caminhar na próxima etapa. Isso é bem importante assim. É individual o trabalho que cada um precisa de fazer. E é bem importante, a gente não pode esquecer assim. Desceu um grau,
A criança que não foi boa, ela vai ficar o mês inteiro com aquela nota ruim. Nós falamos palavras pejorativas no sentido comum que utilizamos, negativo, a pessoa desceu, é físico. Agora ela que tem que subir. Por isso que nós já ouvimos de muitos e muitos falando assim, não me sinto bem perto daquela pessoa. O jeito que a pessoa está irradiando, ela não cultua o nobre, o sagrado, toma tudo como vulgar. Então ela passa a irradiar e ela passa a ter cheiro também. Aquela criança pequena, que é mais comum de crianças pequenas, né? Um adulto chega perto daquela criança, um conhecido, o pai ou a mãe, e cheira aquela criança. Quer dizer assim, que nós temos cheiro. Quando nós descemos o nível, nós cheiramos também do nível baixo. É grave. Então uma pessoa é que tem que trabalhar com ela. Ela é que tem que fazer esforço para tornar-se agradável. Mas não é agradando, agradável de dentro, porque as suas irradiações são boas. Então fica bem fácil assim naquela referência de quem tem animal, quem gosta de animal, onde ele vai, os animais aproximam dele. Aquele que não tem um conhecimento, um relacionamento com animais, o animal fica na dele, onde ele se encontra, não tem frequência. Então na nossa vida diária é o mesmo procedimento. Isso é físico, isso é verdadeiro. Qual é o procedimento que tem que ser desenvolvido para termos o conhecimento da palavra culto? Como é que nós podemos desenvolver a condição interna de cultuar o sagrado, de valorizar o sagrado e de tirar as coisas que foram colocadas, que não são sagradas? Isso é físico. Se as pessoas fizesse uma observação, elas veriam que para continuar naquela moradia, a pessoa então troca os móveis, muda os móveis de lugar. Então o que acontece? É um procedimento para continuar naquela moradia. Se as referências que se fazem de cultos nos ambientes que nós conhecemos, nós vemos assim que de período em período eles mudam. Então é igual, é bem importante assim. Por isso que muitas vezes eu peço para as pessoas não mudar de ambiente, para manter-se naquele ambiente que a pessoa se encontra, para ela poder perceber-se. Porque quando a gente percebe, a gente muda o nível, melhora um pouquinho. Mas se a gente não se aguenta, não aguenta o ambiente, precisa disso, precisa daquilo, o que acontece? Dezenas de anos depois a pessoa está lá no círculo, repetindo, decaindo. Isso é bem interessante, é só observar assim as pessoas que a gente conhece, estão sempre mudando de ambiente, achando assim, porque agora comprou uma propriedade na praia, elevou-se, porque agora fez aquilo outro, porque agora fez mais aquilo, melhorou, é externo. Ele tem que ver assim que o futuro dele está para viver junto com os funcionários. Agora o ciclo de amizade dele são os seus funcionários, porque ele paga. E mesmo assim ele não é considerado, porque ele recebe termos pejorativos e ele tem que ficar calado. Esse é o nosso futuro, se não evoluirmos. É bem grave assim. Podemos fazer o que queremos, mas tem uma coisa bem importante. Não tem como recebermos os auxílios, porque a Rainha do Céu, que não é a Maria de Nazaré, pela bondade do Criador, ela tem possibilidade de influir com suas irradiações, dos auxílios através dela serem recebidos mais rapidamente. Mas os chamados milagres, mas como vamos receber se nosso foco está errado? Fica bem fácil assim. A pessoa precisa de um objeto daquele vizinho, que aquele vizinho tem aquele objeto, aquele instrumento de trabalho, porque a pessoa está sempre trabalhando juntos, fazendo a manutenção, então ele sabe que aquele vizinho tem um instrumento de trabalho que ele necessita. E com o conhecimento dele, ele sabe que o vizinho vai emprestá-lo.
Mas em vez de ir na casa daquele vizinho, bater naquela porta que tem aquele instrumento, a pessoa vai em outro lugar. Naquele outro lugar não tem um instrumento de trabalho. Esse outro não está acostumado a fazer a manutenção. Como é que ele vai receber agora os auxílios? É assim que nós somos. Então, se nós não tivermos um trabalho dentro de nós para conhecer o livro na luz da verdade, para nos esforçarmos em melhorarmos, em compreender direito o que precisa de ser compreendido, assemelha-se a bater na porta de um vizinho que não tem um instrumento de trabalho. Vou receber o instrumento? Não, ele nem tem um instrumento. Quer dizer que esse vizinho nem tem a capacidade. Então, é individual. Isso é bem simples assim. Cultuar o sagrado. A primeira coisa, a pessoa tem que saber o sagrado. E ela tem que voltar lá nos 10 mandamentos, porque está no primeiro mandamento. Não terás outros deuses ao meu lado. É físico. Isso é bem importante assim. Se não fizermos um trabalho de fazer a diferença daquilo que precisa de ser feito, não teremos como receber auxílio. É só observar assim, que não é só na família, é só observar nas localidades, se tem alguma pessoa evoluída. Pois se sujamos os rios, não consideramos, não fazemos para o próximo aquilo que eu quero que faça para mim, a coerência, a justiça, a bondade, como vou receber auxílio? E é bem importante assim, porque a criancinha pequena, o adulto pega na mão dela para levá-la para o ambiente de ensino, é físico. E o adulto, o jeito do ambiente de ensino, a criança chega em casa e quer fazer a mesma coisa. Aqueles que são mais dedicados ainda, querem imitar aqueles professores. Quer dizer que aquele local foi muito bom para aquela criança. Mas o adulto consegue levar aquela criancinha segurando na mão dela alguns anos, porque depois ela mesma não quer que segura na mão dela. Ela quer ir para o ambiente de ensino, mas ela quer ir sozinha. Não quer que o adulto segure mais na mão dela. Depois que estamos envelhecidos, nós achamos assim que vamos receber um auxílio conforme aquela criancinha recebeu, de segurar na mão. Não vamos fazer isso. Não tem essa possibilidade. Quando estuda o livro na luz da verdade, é para essa finalidade, a pessoa ter a dignidade de caminhar com suas pernas, ela caminhar por ela mesma. Isso é físico, isso é verdadeiro. E é bem importante assim, a lucidez. Se a pessoa não fica lúcida, e se ela não usa os talentos que foram permitidos, os talentos quer dizer assim, a visão, a audição, o que a pessoa está falando, o que a pessoa está ouvindo, as habilidades. Então ela não diferencia as coisas, fica como se fosse normal. Então entra naquela condição de tudo igual. Não tem como auxílio, não tem como poder aproximar para receber um auxílio. Quando a pessoa tem um anseio verdadeiro, ela recebe os auxílios. E não precisa de encontrar-se numa condição de ter que adoecer ou ter que ficar pobre, sem dinheiro, sem recurso, para agora receber o auxílio. Não, a pessoa pode continuar recebendo os auxílios na lucidez e melhorando, porque tem os níveis, tem os graus. Então tem o grau aqui dentro também, dentro de nós. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de compreender o nível que eu me encontro. Culto é cultuar o sagrado.